Bom, vamos lá, começando o nosso Vozes do Gigante entrevista, né? Hoje com um convidado mais do que especial, né? Para a gente falar um pouquinho também das gurias coloradas aqui no Vozes do Gigante, né? As gurias coloradas aí que vão em busca de um título inédito e mais do que isso, né? Uma participação inédita, né? Dentro da Copa Libertadores da América Feminina, né? O Colorado então, que tem aí um desafio duro, né? Caiu num grupo com Boca Juniors, América de Cali e Nacional de Montevidéu. O Nacional de Montevidéu nos persegue, até no futebol feminino, né? No masculino, a gente jogou umas 20 vezes contra o Nacional na Libertadores, agora também no futebol feminino. O Alexandre Boca Herman. Juniors, o Boca Juniors também, né? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem tá chegando aí, né? O Boca Juniors, querendo ou não, tá ali, né? Tá lá, ó, lá do outro também. lado no masculino, né? Tomara que a gente jogue contra o Boca Juniors, né? Senão que estaremos na final da Libertadores masculina nesse sentido. Isso, exatamente. Pô, Mas hoje Lucas, vai. a gente fica feliz, né, cara? Não tem como não ficar feliz de poder falar um pouco de futebol feminino aqui e receber, né? O Lucas Pittinato, dá para falar certinho? É Pittinato que fala? Pode falar piscinato, porque aqui a gente está no Piscinato? Brasil, né? Não tem essa pronúncia italiana. Vai, tá, mas, cara, que prazer te ter aqui, poder conversar também contigo e divulgar principalmente, né, o futebol feminino aqui no Vozes do Gigante. A gente sempre fala que a gente gostaria de poder cobrir mais, né, base, cobrir mais as gurias coloradas e tal, mas a gente já tem um cobertor curtíssimo aqui, né, para o profissional, mas a gente fica feliz quando tem a oportunidade de te ter aqui, né, às vezes a gente já entrevistou as gurias também, né, mas, enfim, ô, Lucas, eu acho que a gente pode até que tu, né, comece já dando uma expectativa em cima desse grupo, sorteio que foi realizado agora na tarde dessa sexta-feira também, né, e esse grupo da Libertadores, e para a gente começar em um bate-papo sobre isso, né? Bom, primeiro, um prazer falar com vocês, agradeço aí pelo espaço para o futebol feminino, sempre muito importante, sempre muito bom falar sobre a modalidade. A gente sabia que não teria muito caminho fácil, né? Uma competição que reúne os campeões nacionais aqui da América do Sul, né? Então, qualquer chaveamento que a gente caísse, a gente teria um caminho complicado. O grupo reúne escolas diferentes, né? Uma escola colombiana que vai jogar dentro da sua casa, então provavelmente vai ter o fator torcida ao seu favor, né? O vice-campeão da Libertadores, que é uma equipe que vem fazendo um sucesso muito grande aqui no futebol sul-americano e na Argentina também, e o Nacional do Uruguai, que é a equipe mais dominante aí do futebol uruguaio, e a gente sabe que a gente vai ter um caminho complicado, mas a gente está muito preparado, os adversários também vão ter um caminho muito complicado de enfrentar o Internacional, e isso para a gente é o mais importante nesse momento. A preparação tem sido muito boa, a expectativa é alta, e a gente não vê a hora de ir para a Colômbia para fazer uma grande competição. É um cenário diferente, né, Lucas? Porque a gente sabe que o Inter ele vem numa reestruturação do futebol feminino há bastante tempo, né? Mas o Inter valoriza o futebol feminino, né, há bastante tempo. A torcida também comprou essa ideia das gurias coloradas, então a gente viu a quebra de recorde de público, né, na final do Brasileirão Feminino ano passado contra o Corinthians, e agora uma Libertadores pelo caminho, mas também uma reformulação do plantel e também do trabalho, né? Afinal, o Maurício Salgado ficou muito tempo no comando das gurias e agora vem o teu trabalho. Então, em que estágio tu encontra o Inter, né, agora para essa Libertadores, que é inédita também para o clube na categoria feminina? Olha, a remontada da equipe de 2022 para 2023 foi algo que, para mim, de fora, olhando de fora, no começo da temporada, eu achei que o Inter sofreria bem mais, né? O Inter acabou perdendo 8 atletas de uma temporada para outra, 8 atletas importantes, titular da equipe, e naturalmente a gente imaginava de fora que o Internacional sofreria, mas o Inter fez um brasileiro, a primeira fase do brasileiro muito boa, classificou em quinto colocado, dentro das condições que se tinha no momento, de uma reformulação do elenco. Infelizmente não conseguiu encaixar 2 bons jogos no mata-mata contra a Ferroviária e foi eliminado. Então eu chego nesse momento, no momento de transição, né, ainda de transição do grupo, o grupo ainda se conhecendo de uma forma mais profunda, e desde que eu cheguei senti um grupo muito motivado, com muita fome para buscar, tem sido dias de trabalho muito importantes, com muita intensidade, muita entrega, né? O grupo alia bem ali uma quantidade de jogadoras muito jovens, mas também algumas experientes que têm uma bagagem importante para passar para essas gurias.
E eu tenho certeza que a gente vai conseguir encaixar um modelo de jogo para a gente fazer uma grande competição. Ô, Lucas, e tu tá. A gente tava falando fora do ar, né? Tu tá 1 mês e meio aqui e tal. Até que ponto esse detalhe que tu falaste, né? Pô, tava vendo de fora, né? A reestruturação e tal. Até que ponto isso contribui para esse teu início de trabalho, né? Tu observar desde cedo já essa reformulação do Inter e, ao mesmo tempo, meio que, não digo conhecer tão perfeitamente as gurias, né? Porque o dia a dia é que vai mandar. Mas eu acho que deve ser importante, né? O teu olhar já antes mesmo de ser o treinador delas, né? Sem dúvida, né? Quando a gente está fora, eu fiquei 6 meses desempregado, fora da bola, você tem que estar acompanhando tudo que está acontecendo no mercado, no futebol. Acompanhei muito o Campeonato Brasileiro, muito de perto, todas as equipes, na expectativa do que poderia acontecer ou do que poderia ser mudado. E o que a gente sentia, como eu falei, previamente, antes da competição, minha expectativa em relação ao Internacional era uma expectativa muito abaixo do que o Inter conseguiu conquistar. O Inter fez uma boa primeira fase de brasileiro, numa reestruturação, 8 atletas saíram, 8 atletas chegaram, é um time totalmente diferente, então acho que o trabalho do Maurício nesse sentido foi muito bom para conseguir reformular a equipe, e aí mata-mata já é uma outra característica de competição, né? Se você faz um primeiro jogo que as coisas acabaram acontecendo tão bem, já dita muito para o segundo, e infelizmente o Internacional não conseguiu passar de fase, mas já desde o início do ano a gente acompanhava e percebia que dava para se tirar bastante dessa nova equipe do Inter. E aí, quando a gente chega no dia a dia, a gente consegue perceber que tem muito material humano, tem muitas atletas de qualidade, e o dia a dia tem feito a gente almejar grandes coisas para esse segundo semestre. Tem um ponto também nessa questão das gurias coloradas, Lucas, que a gente se pega pensando assim, né, o Inter veio de um protagonismo aqui no Rio Grande do Sul muito forte. Desde que foi retomada a categoria em 2017, acho que o Inter foi perder 2 títulos do Campeonato Gaúcho. E era uma soberania muito grande em cima do Grêmio. Tinha Grenal, a gente sabia que as gurias do Inter iam ganhar, tinha a Fabi, né, que era a mulher Grenal, foi denominada dessa forma. E aí, no ano passado, o Inter vai à final do Campeonato Brasileiro, ou seja, tá lá no topo do Campeonato Nacional, perde para o Corinthians. Até acho, né, que de uma forma que não merecia, né, porque no primeiro jogo aqui no Beira-Rio foi um jogo muito equilibrado e o Inter acaba tomando o empate, o que leva uma desvantagem para São Paulo, e lá, enfim, o Corinthians acaba passando. Até mesmo com o Inter saindo vencendo, né, o jogo em Itaquera, toma virada e aí depois acaba desandando a maionese. Mas depois no Grenal o Inter é atropelado pelo Grêmio, o que não era comum, né, da gente ver, e a gente até estranha, né, a forma como aconteceu. Tem um gauchão também pela frente, onde o Inter vai tentar retomar um protagonismo ou uma hegemonia aqui no Rio Grande do Sul. Do que tu já sabe do Grenal aqui e o quanto esse gauchão ele é importante, mesmo que a Libertadores seja algo inédito para o Inter, e daqui a pouco pode vir a ser uma conquista, né, espetacular para o Inter. Imagina conquistar a Libertadores feminina, né, depois de um vice-campeonato, né, o Inter saindo de um protagonismo regional para algo nacional, que foi a final do Brasileirão, e posteriormente internacional. Então, abrangendo esses pontos, assim, o gauchão aqui também, esse Grenal, para tirar aquela marca do ano passado. Olha, eu vim de São Paulo, onde a gente tem uma quantidade de clássicos muito grande, né? A gente enfrenta toda hora Palmeiras, toda hora Corinthians, toda hora Santos, toda hora São Paulo, está se enfrentando toda hora. Então, estou acostumado com clássico, mas obviamente quando você chega num ambiente em que a polaridade é muito grande, duas grandes equipes, e a gente sente desde o início que o Grenal tem uma situação diferente, que é um jogo diferente, tem as suas peculiaridades, e o Inter está 4 Grenais sem vencer, né? Então é uma coisa que tem incomodado diretoria, staff, atletas, comissão técnica, todo mundo que está aqui no dia a dia, e naturalmente a gente também tem esse olhar para o Campeonato Gaúcho. A gente não quer deixar de lado de maneira nenhuma. É óbvio que as portas de uma Libertadores é difícil a gente não estar 100% focado numa competição internacional que pode nos dar uma visibilidade em termos continentais, mas de jeito maneira a gente vai deixar de lado essa grande rivalidade que se tem aqui, respeitando muito todas as outras equipes do interior. A gente sabe que o Juventude tem um trabalho que vem se solidificando ano após ano, conquistou acesso para a segunda divisão do Campeonato Nacional, mas a gente sabe que aqui no Sul é Grêmio e Inter, e a gente tem que
fazer um grande trabalho nos Grenais, e a gente vem trabalhando muito em relação a isso. A gente sabe que na tabela divulgada pela Federação Gaúcha a gente já tem um Grenal pré-Libertadores, dia 28, então vai ser muito importante para a gente já entrar um pouquinho no clima do que vai ser a competição lá na Colômbia, e com certeza reverter essa má fase de Grenais, de 4 Grenais que a gente não vence. Então o foco tem sido muito grande também em fazer um grande trabalho no Clássico. E até se tu for olhar, se o Grenal antecede Libertadores e tal, tem muita gente daqui a pouco que vai estrear no Grenal, né? Vai ter muita jogadora do time feminino que vai estrear, e isso Lucas, também. né? Vai estrear no Grenal. Sim, eu ia mencionar isso, tu principalmente também, Lucas. Mas tem uma questão que eu acho que é primordial de trabalhar já o mental desde agora, né? Trabalho mental, porque um jogo forte como o Grenal, importante como o Grenal, daquela paura, né, que o cara sempre sente num clássico, e depois um jogo tão importante quanto o Libertadores, estar, né, entre os melhores da América. E a gente sabe que, claro, se já no profissional, às vezes no masculino já é difícil cuidar o mental, imagina no futebol feminino, que as coisas são um pouco inferiores nesse sentido em comparação masculino e feminino. Como é que vocês estão trabalhando isso, Lucas? Principalmente aí essa questão mental. Olha, o Grenal, como eu falei, vai ser uma competitividade muito grande dentro do próprio Campeonato Gaúcho, e naturalmente a gente também vai usar isso como uma preparação para Libertadores, porque é um jogo atípico, é um jogo diferente, é um jogo que reúne algumas peculiaridades, de uma intensidade física diferente, de uma pegada diferente. A gente sabe que na Libertadores a gente vai encontrar arbitragens sul-americanas, que geralmente não são arbitragens de uma qualidade tão alta, né? A gente vai encontrar situações de jogar contra adversários colombianos, né? Então tem 3 colombianos, um deles no nosso grupo, que provavelmente vão contar com uma torcida a seu favor. Então o Grenal vai nos trazer tudo isso, e naturalmente a competitividade que já existe num clássico desse tamanho. A preparação tem sido feita muito para a gente crescer nas ideias e no modelo de jogo que eu venho tentando trazer. Taticamente a gente melhorar, tecnicamente a gente melhorar. A gente tem tido uma preocupação muito grande na parte física, para a equipe conseguir dar um salto bom nessa competição de muitos jogos em poucos dias, né? Mas é óbvio que a parte mental também não pode ficar de lado, e a gente tem trabalhado muito nessa questão de preparar o grupo para as adversidades que a gente vai ver, preparar o grupo para todas as situações que a competição vai trazer, e uma delas, naturalmente, é o Grenal. Uma das coisas que aconteceu já também, Lucas, a gente sabe que tu vem de um cenário diferente, né? Tu vem de São Paulo, onde a competitividade no futebol feminino ela é maior. Tu citou vários clubes aí, né? Corinthians, São Paulo, Ferroviária, Palmeiras, né? Times que estão volta e meia aí competindo em grandes cenários do futebol feminino. Aqui no Rio Grande do Sul acaba sendo o Grêmio Inter, o Juventude aparece agora como uma terceira via. Só que se a gente olhar, né, o Campeonato Gaúcho, muitas vezes foi comum Inter e Grêmio passarem por cima, né, dos adversários, 18-0, 20-0, 15-0, e acaba também dando aquela sensação, né, de não ter um comparativo de alto nível, uma preparação de alto nível para desafios como esse que vocês vão enfrentar, né, na Libertadores e posteriormente, né, no próprio Gauchão contra o Grêmio. Vocês planejam alguma coisa diferente, né, nesse período preparatório? Porque pelo que eu vejo aqui das datas, o Inter estreia dia 20 no Campeonato Gaúcho, uma data, né, base. E aí a Libertadores começa em outubro para o Inter. Algum amistoso, algum jogo treino, agora que terminou o Campeonato Brasileiro, tá nos planos de vocês algum desafio de maior alto nível para chegar melhor preparado para Libertadores, ou algo Olha, mais interno aí de vocês mesmo? o que a gente fez bastante, a gente fez nesse período de preparação, nessas já 45 dias, a gente já realizou 3 jogos treinos contra equipes masculinas, sub-16, sub-15, né? Que às vezes o cara que é de fora do feminino fala, pô, mas as gurias vão jogar com os moleques de 15 anos, mas não precisa ser muito inteligente para entender que fisicamente o homem vai ter mais testosterona, e isso vai gerar com que a parte física seja muito diferente de um gênero para o outro. Então a gente tem que acabar equilibrando isso com uma gurizada um pouquinho mais nova, que aí a gente consegue ter um embate físico, que é muito importante, mas o jogo flui, a gente consegue ter uma mínima competitividade. A gente tem feito esses jogos para elevar a temperatura do jogo e
os guris vêm aqui, obviamente não querem perder para as gurias, e o jogo fica sempre um jogo muito pegado, com clima e intensidade que talvez a gente vai encontrar na Libertadores, mas é óbvio que essas partidas do Gaúcho vão ser importantes para a gente iniciar a nossa caminhada aqui no Internacional, e tendo um Grenal no dia 28 vai ser muito importante para dar essa medida de como a gente vai chegar lá na competição. Né, tu vê, né, eu vou pegar o masculino, né, mas muito mais no sentido de progressão na competição para a gente chegar no feminino. Se a gente for olhar, o início da temporada do Inter em 2023 era promissora, né, e tal. Só que daí o Inter não tinha performance, daí o Inter começou ali a te dar aquela titubeada, será que vai classificar, será que não vai, isso e aquilo. Mas a gente vê o Inter numa ascensão na competição, né? Hoje a gente vê na Libertadores. E o brasileiro está começando agora também. O planejamento de vocês dentro da Libertadores, até pelo fato de ser uma estreia de Libertadores, é também ter ascensão, tipo assim, claro, não estou dizendo de entrar de sangue doce e ver no que dá, muito pelo contrário, não é essa a minha ideia, mas no sentido assim de, vamos ter calma, gente, vamos trabalhando jogo a jogo, porque tem a fase classificatória, depois, daqui a pouco, a gente passa por umas oitavas e assim a gente vai indo. Qual é a ideia, Lucas, assim, até para tirar, né, essa pressão de estreia numa competição tão importante como Libertadores? A competição feminina ela tem uma peculiaridade diferente da masculina, porque ela é um tiro muito curto, né? Então ela se resolve em 16, 17 dias, 6 partidas, né? A fase de grupo são 3 jogos só, diferente da masculina que é ida e volta. Os jogos são todos na mesma localidade, diferente da masculina que você vai jogar fora, mas você traz o jogo para dentro da sua casa, e aí você tem o fator casa. E depois você entra nas quartas de final ali, já é mata, é só um mata, não tem um mata-mata, né? Não dá para você fazer um jogo ruim, por exemplo, contra o River, que o Inter fez, e depois resolver dentro de casa. Então a gente não tem muito tempo na competição feminina para começar diferente do 100 por hora, né? A gente tem que começar a competição na máxima que a gente puder. O primeiro jogo já vai ser um jogo muito importante, a gente já enfrenta o Nacional do Uruguai, né, na primeira rodada, a gente já tem que fazer uma partida muito grande, entender o que aconteceu no jogo entre Boca e América de Cali, já nos preparar para enfrentar o América, para tentar a classificação já na segunda rodada, e talvez aí numa terceira rodada a gente conseguir ter um pouquinho mais de relaxamento, mas a competição é um tiro muito curto, então ela acaba não dando muito espaço para a gente ter esse crescimento aos poucos, né? A gente vai ter que chegar grande, a gente vai ter que se preparar mentalmente para que essa ansiedade, essa primeira vez de Libertadores para grande parte do grupo, né? Porque a gente tem algumas jogadoras que já participaram, mas 75% do grupo acho que nunca pisou numa Libertadores, então esse grupo vai ter que acalmar, tranquilizar, segurar a ansiedade para que a gente possa iniciar bem a competição e fazer uma grande competição a partir dali. Tu falou em reformulação do grupo lá no começo do nosso papo aqui, e acho que teremos uma outra reformulação no grupo, né? É menor, é verdade, mas o Inter tem várias jogadoras chegando também agora para essa disputa de Libertadores. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né? Afinal, a gente estava acostumado com um grupo que ficou muito tempo junto aqui. Se a gente for pegar, né? Sorriso ficou um tempão, a Fabi ficou um tempão, enfim, né, jogadoras, a Duda Sampaio foi um período curto, né, mas ela, né, se identificou tanto Mais com a torcida, intenso, né? acabou saindo para o Corinthians. Mas a gente também está contratando jogadoras, melhor dizendo, né, para um desafio grande. O que tu pode adiantar para o torcedor? Olha, saíram jogadoras, né, identificadas, mas ao mesmo tempo está chegando qualidade, e não sei se vão chegar outros nomes, mas como é que vocês estão vendo esse mercado colorado aí para Libertadores? O mercado de meio de temporada não é um mercado tão favorável quanto o de fim de temporada, assim como no masculino, né? O masculino, geralmente, quando você está no meio de temporada, você traz reforços do exterior, que geralmente são reforços financeiramente uma dificuldade grande para trazer, e aí o mercado do final do ano já é um mercado que você consegue pegar mais as equipes aqui do Brasil, né? E fazer algumas transferências. Do feminino é a mesma coisa, então a gente não tinha como naquele momento trazer atletas de outras equipes aqui do Brasil, principalmente da Série A, né, que é o que a gente buscava, e a gente fez um mapeamento, né, o pessoal da análise de desempenho, análise de scout, para a gente conseguir mapear atletas que estavam na Série A2, mas que tiveram um desempenho muito alto, que foi o caso da Letícia Monteiro, por exemplo, que foi a destaque
da segunda divisão pelo Red Bull, já tinha feito uma primeira divisão no ano anterior muito boa, uma meia armadora com uma capacidade boa de finalização, uma capacidade boa de passe de infiltração. A gente trouxe a Sol, que já vem de 2 boas temporadas, uma pelo Atlético Paranaense e outra pelo Fluminense, duas séries A2 também, mas de um nível competitivo muito alto, uma atleta muito forte, de muito arrasto, muito competitiva. A Taine veio para uma posição que a gente é muito carente, a lateral esquerda, né, que hoje no elenco a gente só tem a esquerdinha, e aí ela vem para competir, né, uma atleta também já bem rodada, mesmo jovem, com 26 anos, já é uma atleta que já passou por grandes equipes, tem experiência de Libertadores, então é uma jogadora que vem para agregar nesse todo. A Lohane é uma jogadora que a gente vê uma projeção muito grande a longo prazo, né, uma jogadora que passou pelo Atlético Mineiro de base, estava no Fluminense de base, e é uma jogadora que pode fazer tanto a lateral quanto a linha de baixo, e uma jogadora de um porte muito bom, um passe bom, uma leitura boa. E a Júlia, que vem do São Paulo, que é uma atleta que até veio antes da minha chegada aqui, chegou um pouquinho antes do meu pouso aqui em Porto Alegre, mas também é uma volante com capacidade de passe, uma volante que tem uma leitura boa de infiltrar e chegar na área para finalizar. Então, são peças que vêm para agregar em um grupo que já é competitivo, por mais que não tenha conseguido chegar longe no Campeonato Brasileiro, é um grupo competitivo, é um grupo que brigou no Campeonato Brasileiro todo, então eu tenho certeza que elas vão agregar muito para que esse grupo de trabalho cresça cada vez mais. Elas têm chegado com muita entrega, tem sido muito bom esse vínculo inicial, e a gente espera colher frutos lá na frente. Só para não O perder Lucas, o fio da meada, só vai, rapidinho, claro. reforço ainda. Tu citou uma que veio de São Paulo antes da tua chegada. A gente sempre fala, né, mais no futebol masculino, né, das indicações do treinador, do pedido do técnico, Eu ia por aí o também. aval do treinador. Como é que tem sido o teu papel nessa montagem? Tá indicando jogadoras, tá conversando, tá fazendo aquele papel meio de executivo também, às vezes pegar o telefone, olha, vem pra cá, tô aqui, vem jogar E, aqui, vamos jogar Libertadores. e Lucas, completando a pergunta do Lucas, tem um capa no feminino também? Como é feito a análise? Porque eu ia entrar justamente nisso que o Lucas está dizendo, né? É muito mais assim eu conheço esse jogador aqui, essa jogadora aqui, lá tem uma volante muito interessante e tal. Tá mais fácil com o crescimento do futebol feminino ter scout, ter análises de jogadoras e tudo mais, ou tá indo nessa base, assim como o Lucas está dizendo? E eu faço essa pergunta, claro, eu não sou um cara extremamente conhecedor do futebol feminino, e eu acho que é justamente por isso que tem que as pessoas saberem, né, a realidade e das dificuldades, porque é aquela coisa que a gente brincou fora do ar aqui, né? Ninguém quer saber ali se tem, se o Corinthians, por exemplo, tem um capa e o Inter não tem. O Inter tem que ser campeão da Libertadores agora. Todo mundo quer que o Inter ganhe porque é um time grande. Então, acho que tem que saber a realidade, sabe também, Lucas? Olha, a gente está num cenário de futebol feminino hoje que é bem diferente de, talvez, o início, a retomada do Inter aqui, né, em 2017, 2018, quando o Inter reabriu. Hoje a gente tem um departamento de muitos profissionais, as decisões não são unilaterais, no sentido de uma indicação minha e é isso, eu quero trazer atleta, de jeito nenhum. A gente tem o analista de desempenho, a gente tem o gerente de futebol, a gente tem o supervisor, são pessoas que conversam muito sobre futebol, se aprofundam, a gente tenta tirar o máximo proveito das informações que a gente tem para a gente tomar uma decisão de trazer atleta ou não trazer atleta. É natural que eu, chegando agora, tenho atletas que sejam de minha confiança de outros trabalhos, porque já trabalhei, assim como qualquer treinador tem, né? Se você chega num novo clube, você vai ter os seus jogadores de confiança, mas eu acho que tem sido uma leitura muito boa desde que eu cheguei aqui, que isso não pode pautar as decisões, né? A minha preferência não pode pautar decisões, porque não sou eu que talvez vou ficar aqui no clube durante 10, 20 anos. Então, as decisões têm que ser pautadas por decisões técnicas, de se realmente existe qualidade na atleta para vir para um time grande como o Internacional. Qual é a projeção que a atleta tem, isso é importante, né? A gente colocar sempre na balança qual é a idade da atleta, até onde ela pode chegar, o que a atleta tem a oferecer na posição A, na posição B, ela é uma polivalente, é uma atleta que faz apenas uma coisa, qual é o perfil que essa atleta tem. Tentar sempre antever, e aí isso
pelo conhecimento que a gente tem de futebol feminino, conversando com as pessoas, como é essa atleta dentro do grupo, né, para não trazer, de repente, uma atleta que vai estragar um grupo, para trazer uma atleta que vai ser complicada de se trabalhar. Então, assim, toda essa análise é feita, e aí a gente passa um escopo de as opções A, B, C, de todas as posições do campo, para que a gente consiga sempre reforçar da melhor maneira. Eu acho que é óbvio que a temporada 22 do Internacional é uma temporada de 3 finais, por mais que seja uma temporada de 3 vices, você pode olhar pelo perfil de 3 vices, mas você pode olhar para uma temporada de 3 finais, Brasileiro, Gaúcho e Ladies Cup. Então é uma temporada, na minha visão, uma temporada muito positiva, né? Você chegou numa Libertadores através de uma temporada dessa. E eu acho que o Inter acabou sofrendo de um sucesso, pelo sucesso que teve, né? A partir do momento que você atinge um sucesso, as outras equipes vêm aqui e talvez com um poderio financeiro um pouco maior e acabam tirando as atletas daqui. Mas eu acho que o Inter conseguiu fazer bem um trabalho de scout até antes da minha chegada para conseguir remontar uma equipe que fosse competitivo, né? É difícil você, como eu falei, você perder 8 jogadores e você conseguir competir no mesmo nível. O Grêmio, por exemplo, que é o nosso rival daqui, não conseguiu competir no mesmo nível competitivo de um ano para o outro. Ele foi quartas de final no ano passado e nesse ano ele não conseguiu entrar no mata-mata. Então, o trabalho que o Inter fez perdendo as atletas que perdeu, eu acho que foi um trabalho muito bom. É óbvio e natural que demanda um tempo para você conseguir encaixar essa equipe novamente, e é esse tempo que a gente está tentando. Essa pausa entre fim de Brasileiro e começo de Gaúcho tem sido muito importante para a gente ganhar esse modelo de jogo. Ô, Lucas, é claro, assim, qual é o poder de investimento do Inter? Qual é a folha do Inter hoje, mais ou menos? A gente Cara, pode... eu não consigo te trazer uma informação tão precisa assim. Eu sei que dentro da realidade que eu vivi em São Paulo, não é uma folha de pagamento, não é uma parte financeira tão abaixo dos times paulistas. É abaixo dos times paulistas, mas Sim. ela não sei lá, menos da metade. É uma folha compatível para brigar, como tem brigado todos os anos no Internacional. Ou é semifinalista, ou é finalista de brasileiro, briga na altura. Então, óbvio que hoje a gente tem um crescimento de equipes que no masculino já tem um perfil financeiro maior, como Flamengo e Palmeiras, são equipes que no masculino têm tomado conta do mercado, e aí isso se traduz para o feminino também, mas as outras equipes que têm uma capacidade boa em São Paulo não fogem muito daquilo que o Internacional tem como escopo do futebol feminino. Lucas, já encaminhando, né? Agora eu quero saber o seguinte: já deu tempo de conhecer um chimarrão, um churrasco em Porto Alegre ou não deu tempo ainda? O churrasco eu já conheci, agora o chimarrão ainda não me aventurei. Daqui a pouco eu me Não? jogo nesse mundo aí. Mas tem muita gaúcha no grupo do Inter aí ou mais vindas de fora no momento? Tem um equilíbriozinho, né? As gurias da base aqui que sobem da base, a maioria são daqui, mas tem bastante gente de fora também. Aí tem agora algumas gringas, né, que também tomam o tererê, algumas tomam chimarrão também, então assim, tem de tudo. O chimarrão eu te confesso que eu mesmo, gaúcho, sou gaúcho fajuto, né? Churrasco eu ia te cobrar mesmo, não, pô, um mês e meio não comeu churrasco do churrasco do paulista pro do gaúcho, né? Queria ver. Isso é verdade. Aventurou, qual é a diferença? Não é na chapa, né? Não é churrasco na chapa, né? Não é só ali na grelha, né? No espetão mesmo. No espeto, não, é qualidade, churrasco é de qualidade. Coisa boa. Mas então tá, gente, muito obrigado, Lucas, pela tua participação aí, muito obrigado por ter aceito também o nosso convite, né? Trocado uma ideia. Não te esquece, a Libertadores feminina tem na KTO também, meu parceiro. Se tu quiser lá dar uma brincada em kto.com, vai lá, usa o cupom VOZES e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. E aí, bota uns pila lá no time das gurias coloradas e daqui a pouco a gente se diverte todo mundo junto. O Inter ganha. O Nacional é freguês, nós vamos ganhar do Nacional. Nós vamos ganhar. Pode ter certeza, vamos ganhar. Lucas, mais uma vez, obrigado então aí, cara, e toda a sorte do mundo para vocês, não só agora, né, na Libertadores, mas no Grenal também que se avizinha. Com certeza, muito obrigado pela abertura aí de vocês, pelo espaço para falar sobre futebol feminino e espero voltar aí mais vezes com títulos para a gente poder conversar. Combinado. A gente faz um churrasco aí, tu escolhe, né? Se é de espeto ou na grelha ou na chapa. Não, mas se for campeão, ele escolhe o que ele quiser, né? Daí a gente. Aí ele que manda, né? Pô, com o troféu, imagina o troféuzinho do ladinho dele ali, ele escolhe o que ele quer, igual o do Lucas ali, ó. Exato. Vou dar uma inspiração para ele aqui, deixei de propósito. Baita, mas show de bola. Obrigado por todo mundo que esteve conosco também, ó.
deixa um like no conteúdo, também te inscreve no canal se está chegando novo por aqui, compartilha o conteúdo também para uma galera e vamos lá, vamos fazer o fortalecimento do futebol feminino também aqui no Vozes do Gigante, beleza? Luquinhas Colar, Lucas Piscinato, um forte abraço para vocês, boa sorte na Libertadores. Valeu! Valeu. Tchau!